Universidades de todo o país vêm, desde 2012, se adequando à lei que determinou a separação de cotas raciais para ingresso nas instituições. Mas as dificuldades existem. Como definir com objetividade a raça de alguns candidatos? O governo recebe cerca de 450 denúncias de fraudes por semestre. As cotas para o ingresso de negros, indígenas, pardos e pessoas com deficiência nas universidades federais e escolas técnicas foram criadas para compensar um histórico de injustiças e exclusão. Mas, desde que a Lei 12.711 foi sancionada há 5 anos, instituições de ensino de todo o Brasil enfrentam dificuldades na aplicação da política étnico-racial. Definir a cor do candidato, por exemplo, nem sempre é fácil devido à falta de objetividade do critério nos editais. Em função disto, algumas universidades implementaram métodos de comprovação presencial para avaliar cada candidato que se autodeclara negro, pardo ou indígena. Mesmo assim, é crescente o número de irregularidades de pessoas que tentam entrar na universidade forjando uma autodeclaração de raça. Segundo dados da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República, cerca de 450 fraudes são denunciadas a cada semestre. Apesar de ser considerada uma política afirmativa, há corrente de especialistas que inclui sociólogos e antropólogos que alertam para que esse benefício não seja mais uma forma de exclusão e, por isso, defende a necessidade urgente de se estabelecer normas seguras de definição de raça. Bom, e para falar sobre esse assunto, está aqui no estúdio o advogado Francion Santos. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Érica. Boa tarde aos telespectadores do Jornal da Justiça. Quais são as regras previstas na lei de cotas, né? E como é feita a distribuição? A lei de cotas é a Lei 12.711 de 2012. Ela veio estabelecer critérios reservando vagas para que alguns segmentos da sociedade, os menos favorecidos, pessoas com baixa renda, né, de cotas raciais, pretos, pardos e indígenas, têm o direito a metade das vagas nas instituições de ensino superiores federais, bem como nas instituições de ensino federais, né, sem ser as de ensino superior, que fazem cursos técnicos, né, mantidos e organizados pela União. E como é feita a comprovação da raça declarada ali ou da cor, né? Como se dá essa comprovação? Pois é, 50% das cotas são definidas, são estabelecidas para estudantes de baixa renda. A baixa renda é comprovada através dos documentos, contra-cheque, enfim, documentos que comprovem a situação financeira. Já as cotas destinadas ao critério racial, pretos, pardos e indígenas, é feita uma entrevista, né? Primeiro é a autodeclaração e depois é uma entrevista para avaliar se aquilo que foi declarado realmente acontece, né? Se essa pessoa realmente é negra, se ela realmente é indígena, se ela realmente comprova num aspecto físico aquilo que ela colocou, né, no documento de entrevista lá do respectivo cargo. Quem obteve a certificação do ensino médio por meio do Enem pode entrar nessa reserva de vagas? Pode sim. A lei já se aplica a todas as instituições de ensino superior que estão filiadas ao sistema de seleção unificada do SISU. Então, todos aqueles candidatos, né, que submetem ao Enem e aí foram aprovados, obtiveram uma nota, podem sim ingressar nas universidades pelo sistema de cotas. Lembrando que metade das cotas são para aqueles estudantes que ganham até um salário mínimo e meio e a outra metade para quem ganha um pouco mais. Mas dentro dessas cotas, nós temos a divisão feita por critério racial e aí é estabelecido por população no âmbito dos respectivos estados. Nós temos estados que têm uma predominância de negros, de indígenas. Justamente então, isso que eu queria perguntar, como é que é feita essa separação? Porque pretos, pardos e indígenas, como é que se dá essa distribuição entre essas raças? É feito um levantamento através da pesquisa censo. E aí, dentro de cada região ou dentro de cada unidade federativa é estabelecida uma quantidade. Por exemplo, dentro do Distrito Federal, nós temos uma incidência de 37% de negros. E aí, as vagas são estabelecidas nas universidades federais que se encontram no território do Distrito Federal de acordo com a população de negros. Proporcional. Exatamente. E aí acaba sendo um critério, digamos assim, um pouco mais justo. Nós temos uma incidência de indígenas muito grande em regiões norte, na região norte do país, né, Amazonas, também no Mato Grosso. Então, lá, o estabelecimento para cotas para indígenas é um pouco maior do que nas demais regiões. Vai criar um critério, digamos assim, um pouco mais justo. Tá ótimo. A gente continua nesse assunto no próximo bloco. Só um minutinho, por favor.
Tribunal da Justiça está de volta e nós voltamos a falar com o advogado Francion Santos, que hoje conversa conosco a respeito das cotas raciais. Doutor, como é formada a banca que avalia a autodeclaração do candidato a uma cota? Quando a lei foi promulgada, não havia a previsão de uma entrevista. Então, havia assim, espaço para grandes fraudes. No âmbito dos respectivos entes federativos, cada um deles passou a regulamentar a situação das entrevistas. Então, digamos, não temos um critério estabelecido em lei, ficou algo mais pormenorizado no âmbito dos respectivos entes federativos. No âmbito das unidades, nas universidades federais, é formada uma banca por professores universitários que vão avaliar alguns critérios. Os critérios são basicamente aspectos que nós chamamos de aspectos fenotípicos, né? A aparência física, a cor da pele, a textura do cabelo, para ver se a pessoa, a priori, se alinha e se adequa a traços característicos das respectivas raças. E isso avalia isso? Ou tem também uma entrevista? A entrevista é importante, porque a pessoa pode ser descendente de negros e não ter características, né? A avaliação a priori é física. E aí, digamos assim, nós temos até uma situação que pode gerar uma certa injustiça. A pessoa ser descendente de pessoas de cor, digamos, mais escura, ou até mesmo indígenas, mas tem um aspecto fenotípico um pouco distinto, mais voltado para uma pessoa de cor branca. E ela fala, não, mas eu sou branco, mas meus pais são negros, não seria algo, digamos, injusto? Então, isso acaba, muitas vezes, por privilegiar uma situação muito física e não tanto étnica, né? Então, eu entendo que seria aí uma falha. Mas, a priori, o que se tem como critério avaliativo são os aspectos realmente fenotípicos. E essa decisão da banca, ela é soberana ou pode ser questionada? Não, pode ser questionada, tanto em âmbito administrativo como em âmbito judicial. De repente, se a pessoa... Eu já vi casos em que advogados ingressaram com ações questionando justamente essa situação por traços genéticos, né, se assemelharem a brancos, levando inclusive exames de laboratório para comprovar que a pessoa pertence àquela determinada raça. E aí sim poder inserir, né, estar inserindo, fazendo sua matrícula nas respectivas universidades federais. Tá ótimo, doutor. Obrigada pela participação por hoje. Eu conversei com o advogado Francion Santos, que conversou com a gente a respeito das cotas raciais e da lei de cotas. Obrigada. Obrigado, Érica. Até uma próxima.